Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric Franklin, eu sou um dos fundadores do CSX Week. O CSX Week, para quem não conhece, ele é o maior evento sobre sucesso e experiência do cliente da América Latina. A gente tem uma tradição de todos os anos convidar alguns dos nossos palestrantes para bater um bate-papo sobre sucesso e experiência do cliente, para conhecer um pouquinho mais sobre o perfil do palestrante, sobre o perfil da empresa. E hoje a gente vai conversar com uma gigante. Hoje a gente vai conversar com a Algartec. A Algartec, deixa eu só pegar aqui, olha, ela tem mais de 23 anos, tá, de experiência no mercado, ela tem mais de 12 mil profissionais e também atua não só no Brasil, como também em outros países da América Latina. E hoje, para conversar sobre sucesso e experiência do cliente, nós vamos convidar o Marco Aurélio, que ele é diretor da gestão de relacionamento com o cliente. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, Eric. Super prazer estar aqui com você nessa conversa. Desde já queria parabenizá-lo aí por promover esse tipo de evento, né? Sou entusiasta desse tema e toda vez que a gente tem a oportunidade de estar num evento em que a discussão, o debate, a conversa é em torno do tema consumidor, experiência do cliente, a gente fica muito feliz e orgulhoso. Então, um prazer ser parceiro seu aí nessa nova agenda. A gente que agradece o seu tempo e a oportunidade de estar aqui com você batendo esse bate-papo hoje. Bom, a gente gosta de começar falando um pouquinho sobre o profissional, né? Você é um profissional que tem mais de 22 anos de experiência no mercado, na área de contact center e também na gestão de inovação, gestão de projetos. E ao longo desse tempo, você com certeza lidou com milhares de clientes, né? E eu queria primeiro que você começasse falando um pouquinho da sua trajetória profissional. Como é que essa experiência que você galgou aos 22 anos, há 22 anos de experiência, como é que isso tem te ajudado a lidar com o cliente? Bom, legal. Como você mencionou, a Algartec é uma empresa de 23 anos e eu tive a oportunidade de fazer carreira nessa empresa. Aqui estou há 23 anos, então desde o seu primeiro ano eu tive a oportunidade de entrar na empresa, ingressar na empresa e na base, né? Tenho muito orgulho de dizer que comecei nesta empresa e nessa jornada de falar, de lidar com o cliente como atendente de telemarketing. Então, em 99, ingressei na operação de contact center e de lá para cá tive oportunidades de fazer carreira, né? Para vocês terem uma ideia, eu formei em agronomia, né? Na Federal aqui de Nossa! Uberlândia, não tem absolutamente nada a ver com a área. Na época, inclusive, quando eu optei pelo curso, pensei muito num curso em que eu não precisaria me relacionar com pessoas, né? Porque pessoa reclama, chora e tudo mais. Eu falei, não, eu quero algo que vou me relacionar menos com pessoas e optei por agronomia bem por isso, né? Falei, vou para o meio do campo, no campo vou trabalhar com planta, planta não reclama, não chora, não deseja, então vai ser tranquilo. E onde é que eu vim parar, né? Tive a oportunidade de ingressar na Algar como uma forma de conciliar o tempo com a faculdade, que era período integral, e de lá para cá eu me apaixonei por pessoas, por lidar com gente. Aprendi isso aqui, é uma vocação que eu descobri aqui e sou muito feliz por essa descoberta, a ponto de, na prática, nunca ter exercido o papel de agrônomo e ter feito carreira aqui dentro da empresa, né? E tive a possibilidade de ao longo dessa jornada, dessa carreira aqui na empresa, sempre em torno do tema e da operação de relacionamento com o cliente, né, de passar por várias funções. Então, sei como é a vida de um supervisor, de um analista de planejamento, um treinador, né, de um coordenador, um gerente de operações, né, e hoje estou responsável como diretor de todo o negócio dessa empresa. E, enquanto diretor, eu tive a possibilidade, ao longo dos, digamos que há 4, 5 anos atrás, eu deixei a operação para me dedicar a uma missão que nós colocamos aqui na Algar de revitalizar o nosso portfólio, fazendo frente ao desafio da transformação digital no relacionamento com o consumidor, né? Então, fiquei 2 anos à frente da cadeira de transformação digital, repensando as nossas ofertas, né? Do atendimento, a forma de se relacionar para cobrar, para vender, em toda a jornada da experiência do consumidor com a empresa, né? Como que a gente deveria aportar competências, métodos, tecnologias, né? Para evoluir a nossa oferta e fazer jus àquilo que o mercado tem de expectativa de fato, que é promover evolução, né? Nesse relacionamento.
E isso feito, depois da gente trabalhar toda essa revitalização do portfólio, nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso aqui, eu retornei, né, para a área de negócios, voltei há 2 anos, e hoje sou responsável pela unidade de negócio fim a fim, desde a área que concebe o produto, desenha a solução, precifica, vende, implanta e opera. Então, hoje estou com essa atribuição. E ao longo desses 23 anos, tive a oportunidade de trabalhar com clientes das mais diversas indústrias, né? De indústrias muito diferentes, financeiro, telco, bens de consumo, beleza, e isso traz para a gente uma bagagem muito interessante de começar a se antenar naquilo que faz sentido para cada indústria, né? Quais são os indicadores de negócio mais importantes para cada indústria. Então, essa oportunidade de ter tido parcerias, e várias delas de muito longo prazo aqui dentro da organização, esse é um ponto que a gente se orgulha bastante, temos contratos aqui de 23, de 20, de 18 anos, né? A gente acaba respirando o mesmo ar que o nosso cliente, aprendendo onde é que são suas dores, suas dificuldades, suas necessidades e pontos estratégicos do negócio para a gente trabalhar em conjunto. Então, tem sido uma experiência muito interessante. Muito legal. E, assim, pelo tempo da empresa e o seu tempo de carreira, né, na empresa, eu acho que é uma grande vantagem de você conhecer os diversos setores, e isso acaba ajudando também. Você sabe exatamente onde existem gargalos, você vivenciou isso, então, até como líder, né, como diretor à frente da operação, você tem como compreender melhor aquela dor que o colaborador está trazendo, porque você viveu aquela experiência em anos anteriores. Então, isso é muito bacana. Eu queria entender um pouquinho mais, Marcos, sobre um pouquinho das soluções de vocês. Vocês têm uma linha de trabalho muito em repensar a experiência do cliente. E vocês têm dois tipos de especialização, pelo que eu entendi. A primeira é uma especialização em gerenciamento de processos na parte de gestão de relacionamento com o cliente, né? E a parte também de gerenciamento da parte do ambiente tecnológico. Como é que funciona isso, essas duas especializações, para que, de fato, levem uma boa experiência para o cliente? Não, legal, boa pergunta. Até porque ter dois negócios diferentes na mesma empresa, às vezes cria confusão no mercado, né? Mas são duas torres de negócio diferentes, com missões diferentes, né? No negócio de relacionamento com o cliente, a gente trabalha tudo que orbita, né, o campo do relacionamento com o consumidor, independente do canal em que isso aconteça. E este negócio representa hoje na Algatec algo em torno de 55% do seu faturamento. E nós temos outra torre de negócio, que é o negócio de GAT, né, de gestão de ambiente de tecnologia, que é o nosso braço de TI, né? Neste negócio, nós temos técnicos e competências para suportar o ambiente de tecnologia de grandes organizações. Então, neste caso, o cliente da empresa é o CIO, não o cliente, não o diretor que é o responsável pelo consumidor, pelo cliente. Então, são dois negócios diferentes. Tem alguma semelhança do ponto de vista de modus operandi, tecnologia, porque se por um lado, no contact center ou nos canais digitais, o nosso negócio é se relacionar com o consumidor, na operação de ambiente de tecnologia, o negócio é se relacionar também com o empregado da empresa, né? Pensa no service desk, né? O help desk. Então, as pessoas ali também interagem, né? Os clientes deles são os usuários e os funcionários das mais diversas empresas para resolver problemas e soluções técnicas. Falando um pouquinho mais da torre da qual eu sou responsável, que é relacionamento com o cliente, e nesse tema é interessante a gente abordar um pouquinho do porquê falar relacionamento com o cliente, né? A maioria dos nossos competidores se posicionam como empresas de BPO, de contact center, né? E nós, há 4 anos atrás, revisitamos esse posicionamento. O contact center é uma das formas do consumidor se relacionar com a empresa, né? Nós vamos promover com que a empresa tenha muitos outros canais de relacionamento. Então, a gente tem que pensar em abranger, em aumentar, né, a amplitude de atuação e desse conceito. Então, nós deixamos de ser uma empresa de contact center e passamos a ser uma empresa de relacionamento com o cliente. E entendendo, em especial, que uma empresa de relacionamento com o cliente, ela tem ambições e missões diferentes de uma empresa de contact center.
Uma empresa de contact center tradicional tem por perspectiva crescimento, crescimento de posição de trabalho, crescimento de pessoas. Ela gira o seu business em torno de crescer mão de obra, gente e infraestrutura. E em relacionamento, quando a gente se posicionou como relacionamento com o cliente, a gente pensou muito sobre isso. Nós somos uma empresa que quer crescer e escalar com gente e infraestrutura? Não. Não, porque não é isso que o mercado espera da gente. Uma empresa, ao terceirizar o atendimento ao cliente, ela quer um parceiro que ajude a gerar eficiência para ela. E aumentar o faturamento com o parceiro não é eficiente. Então, ao nos posicionar como relacionamento com o cliente, a gente pensou como é que eu vou dar para as empresas a possibilidade de, ao me contratar, me comprometer com ela a gerar eficiência continuamente, a reduzir a fatura dela comigo continuamente. E isso se dá por meio do engajamento do cliente em vários outros canais, né? Então, essa é a nossa missão hoje, né? De gerar para o nosso contratante, para as empresas que terceirizam esse serviço, eficiência em custo, com melhoria na experiência do consumidor ao se relacionar com ela. Essa é a proposta de valor básica aqui do nosso posicionamento nesse negócio. Legal. Você, na verdade, se tornar um parceiro estratégico de fato, né? Não um centro de custo, mas um parceiro que está ali para apoiar na jornada do contratante, né? Você estava falando agora sobre os diversos canais, né? Porque hoje o cliente ele está distribuído, a atenção do cliente está distribuída em diversos canais, e um tema que se fala muito hoje é o omnichannel. E eu queria ouvir de você um pouquinho. Provavelmente esse tema é um tema que ele vem à mesa muitas vezes, né? Porque como uma empresa que ajuda nesse relacionamento com o cliente, você vai se deparar com o omnichannel. E aí eu queria que você explicasse para as pessoas que estão nos assistindo aqui o que é o omnichannel, né? Como é que ele funciona e como é que ele ajuda na experiência do cliente. Legal. Bom, algumas coisas são predecessoras a uma intenção estratégica de prover uma experiência omnichannel para o consumidor. E a gente, por estar nesse mercado, a gente depara com muitas barreiras e muitas dificuldades, né, que as empresas têm para chegar nesse ponto. Principalmente porque, por omnichannel, entende-se a experiência contínua. É a pessoa estar falando com a empresa, independente do canal, ou mudando de canais e tendo uma experiência contínua. É não ter a necessidade de repetir a mesma coisa, a mesma necessidade em vários canais, né? Imagina-se o consumidor que, ao registrar alguma reclamação, alguma solicitação numa operação, por exemplo, de call center, 2, 3 dias depois, se ainda não tiver tido seu problema resolvido, ao chamar a empresa num chat, num app, numa rede social, a empresa saiba quem é, o que ela está esperando da empresa e dê continuidade àquela conversa que o consumidor teve, né? Para isso, as empresas precisam integrar esses canais. E o legado das companhias, as mais diversas companhias, são legados em que você tem as estruturas muito departamentalizadas, né? Por muito tempo, as empresas trabalharam em formato muito departamentalizado. Esse trabalho em formato ágil, de várias competências trabalhando em conjunto, é muito novo ainda. As tecnologias legadas, especialmente os bancos de dados, eles são muito fragmentados. Então, o principal predecessor da estratégia do omnichannel é você conseguir consolidar os dados, né? Você ter, de fato, uma integração de todos os dados no que diz respeito ao relacionamento com o consumidor, né? Nos vários canais, no canal presencial, loja, agência, no telefone, no call center, no aplicativo, na rede social. Como é que integra tudo isso, né, para que a gente possa, de fato, entender a cada contato do cliente o histórico do seu relacionamento com a empresa em canais anteriores, né? Então, esse é o dilema. Na prática, essa é a parte mais difícil. Eu vejo muitas empresas hoje investindo em tecnologia omnichannel, mas sem ter se preparado para isso, do ponto de vista de informações, integrações entre canais, estrutura organizacional, tendo o cliente de fato no centro e com um responsável que o represente dentro da empresa, né? Então, isso são pontos que são críticos para que essa jornada do omnichannel funcione bem. Hoje a gente...
Só pegar uma das que você falou, precisa ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes você abre muitas frentes, o que vai acontecer é que você gera, porque todo mundo está respondendo pelo Instagram, todo mundo está respondendo pelo WhatsApp, todo mundo precisa estar lá. Mas se estiver lá e não estiver integrado, vai gerar uma frustração, não é isso aí? Exato, exatamente. Você tem donos de canal nas empresas, né? É o dono do chat, o dono do app, o dono do Reclame Aqui, o dono do consumidor.gov. E aí isso dificulta, né? Dificulta porque quando dentro da empresa existe a cultura do dono do canal, né? E não o sentimento de todos em prol do cliente, acaba que o desenho organizacional, a forma como a TI está arquitetada, ela não está jogando em prol da necessidade de prover uma experiência omnichannel. Nós temos aqui na empresa alguns cases de omnichannel que a gente conseguiu, e é um trabalho de médio e longo prazo, né? No primeiro momento, você desenvolve e disponibiliza para o cliente os canais alternativos, não convencionais, hoje, em especial aqueles que o cliente, nos últimos 2, 3 anos, aprenderam a usar com mais frequência, e toda empresa tem que estar em todo lugar, né? Assim, o cliente é que tem que escolher por onde falar com a empresa. Então, você tem que dar para ele todas as alternativas. Então, começa por aí, né? Em prover o relacionamento em canais diferentes, de forma eficiente, de forma resolutiva, né? E depois disso é que você consegue trabalhar a integração disso, né? Depois que você consegue, de fato, tendo canais maduros e tendo uma tecnologia e dados, de certa forma, organizados, num único local e tudo mais, aí sim você consegue implementar um formato de omnichannel, e a gente, felizmente, conseguiu, né? Depois de duros aprendizados e muito esforço aí junto com o cliente. De novo, tem todo um trabalho lá atrás de organizacional, estrutura, tecnologia, dados, a gente conseguiu ter cases interessantes aqui para prover esse tipo de experiência para o cliente. E encanta, né? Você como consumidor, eu como consumidor, quando você fala com a empresa e ela sabe por que você está falando com ela, né? Ela não te questiona tudo de novo, né? Você não tem que explicar todas as vezes que você falou com ela para resolver um problema, mas ela já se antecipa, e isso faz uma diferença muito grande. É legal, você resgatar contexto, né? Isso é útil e a Isso, gente realmente é uma coisa que eu chamo isso de economia da conveniência, né? Você tá provendo conveniência para o cliente, quanto mais conveniência você provém, mais você fideliza e encanta o cliente ali, né? Então, isso é uma coisa muito bacana. Eu queria aproveitar essa sequência aqui que a gente está falando de omnichannel e está presente em diversos momentos da vida do cliente. Vocês lidam com vários perfis de empresa, como você citou, e logo você passa a ter uma variedade de perfis de consumidor lá na ponta. E eu queria ouvir um pouquinho de você sobre engajamento, porque existe essa questão mais reativa, né? O cliente ele me contacta e aí a partir daí eu tomo uma ação, mas existe também uma ação mais proativa de engajamento. Como é que você percebe essa questão de engajamento no dia a dia das empresas? legal. Bom, Eric, engajamento com a marca, né? A gente hoje tem belos cases, né, de empresas brasileiras que conseguem ter nos clientes verdadeiros fãs, né? Você vê gente que representa, que fala bem, que levanta a bandeira de algumas marcas com entusiasmo, com alegria. Então, assim, isso, trabalhar esta questão, ela é fundamental num ambiente cada vez mais competitivo, que tem cada vez mais alternativas, possibilidades, atores, né, e concorrentes. E as empresas, de forma geral, têm objetivos de crescer base, aumentar o ticket médio de consumo dos seus clientes. E para isso você tem que trabalhar muito forte a questão do engajamento, né? Porque ficou muito fácil sair da empresa para outra. As empresas estão deparando com níveis de churn altos, né? Alto nível de infidelidade. Então, como é que eu trabalho o engajamento? Porque churn alto não me deixa crescer. Eu tenho que ter fidelização, lealdade, engajamento, um churn mais baixo para conseguir, né, viabilizar o crescimento da organização. E o engajamento que nós trabalhamos em torno do relacionamento da empresa do relacionamento da empresa com a marca, né? Porque o engajamento tem vários aspectos, né? Engajamento com a marca tem quanto a pessoa se identifica com aquela marca, o papel social, ambiental, enfim, vários pontos relacionados à marca em si, mas
quando me limitando aqui à análise ao contexto do relacionamento com a empresa, a gente, ao trabalhar junto com os nossos parceiros das mais diversas indústrias, né, e o cliente que consome telecom, é o que consome banco, é o que consome bens de consumo, enfim, né, as pessoas têm uma relação, apesar dos negócios diferentes, das indústrias diferentes, muito comuns no trato do relacionar com as empresas. E o que a gente busca, né, nessas parcerias e ao ajudar essas marcas a aumentar o engajamento do consumidor é, de fato, a prática do CX, né, que é a prática da empatia, de colocar-se no lugar do cliente e entender o que ele espera da empresa. E interessante que a gente tem como prioridade aqui na Algartec o entendimento de que a melhor experiência que você pode prover para o seu cliente é ele não precisar falar contigo para solucionar um problema, para reclamar, né? Então, você imagine, né, quando eu falei do nosso posicionamento, uma empresa de call center, ela vive de chamada. E eu instigo e ajudo os meus clientes o tempo todo a eliminar essa chamada, a entender a questão lá na causa raiz, né, para eliminar a necessidade do contato. Né? 77% dos consumidores hoje entendem que a melhor experiência que a empresa pode dar para ela é o respeito ao tempo deles. Então, não precisar falar com a empresa para resolver problema, para reclamar, é a melhor experiência que você pode gerar. Você não liga para a Apple, você não liga para a Netflix, você não liga. Né? Por quê? Porque não é necessário ligar. Então, a gente trabalha muito nesse sentido, sabe? Eu tenho um exemplo aqui de uma operação do setor de telcos, em que a gente deparou com um volume muito alto de chamadas na central para tirar dúvida e contestar fatura. Você olhava a fatura, cara, era complicada, era difícil de entender, muito termo técnico, sabe? Incentivava mesmo a pessoa a pegar aquilo e falar assim, deixa eu ligar para entender isso aqui. E nós ajudamos essa empresa a reformular toda a fatura dela. Mudamos radicalmente a fatura dela, pensando no cara que está lendo todo mês aquela fatura. Como é que torna aquilo lá mais simples, mais fácil de compreender? A gente reduziu 34% do volume da central quando a gente fez isso, né? Mudando a fatura. Então, por quê? Porque a gente entende que essa é uma experiência positiva, é assim que se engaja, né, o cliente com a marca, tornando as coisas simples, fáceis, transparentes, né? É isso que o consumidor espera de você. Então, a gente parte sempre desse primeiro princípio, que é como é que eu elimino a necessidade do contato? Como é que eu elimino o problema? Como é que eu empodero o cliente da informação na palma da mão dele? E aí, no segundo momento, depois desse step, é que se colocando no lugar do cliente, a gente pensa, bom, se nesses tem com certeza situações em que eu preciso falar com a empresa, como é que eu automatizo esse processo? Como é que eu entrego para o cliente formas de resolver isso no WhatsApp enquanto ele está numa reunião, né, no trabalho, numa URA inteligente, trazendo contexto, com inteligência cognitiva, num app simples. Então, a gente busca, nesse processo de empoderamento, entregar para o cliente a solução na palma da mão, no tempo dele, né? E só por fim, né, se realmente precisa falar com alguém, é que a gente pensa no contact center como empoderar o agente, o atendente desse lado. Porque se o cliente chegou ao ponto de ter que falar com o contact center depois de tudo isso que eu mencionei, é porque não é algo trivial, não é algo simples, é algo mais complexo, mais consultivo, e eu preciso ter do outro lado gente empoderada, gente que tem autonomia para resolver, e não para abrir um chamado para resolver depois de 3, 4 dias, uma semana, mas alguém que resolva na hora, porque é isso que o cliente quer. Falou com a empresa, quer que o meu problema seja resolvido na hora. Então, essas são as formas que a gente, né, dentro da metodologia que nós construímos aqui, é o passo a passo de prioridades que a gente entende que gera engajamento. E na prática, né, em todas as operações, os clientes que a gente teve a oportunidade de construir isso em conjunto, a partir dessa metodologia, a gente consegue reduzir substancialmente o custo dele numa operação. Você imagina uma operação que inicialmente tem muita gente, na medida que você elimina a demanda, automatiza o processo, leva para canais digitais com alto nível de solução, você tem um custo muito menor. E você tem o cliente muito mais satisfeito. Isso é uma coisa absolutamente acompanha a outra. Na medida que a gente consegue reduzir de forma inteligente o custo do cliente no relacionamento com o consumidor, a gente vê os indicadores de CSAT, NPS, todos aumentando substancialmente.
né? Então, demonstra claramente o quanto o cliente se sente feliz, satisfeito em ver a empresa se colocando no lugar dele na hora de ter que falar com ela. É muito legal esse posicionamento de vocês, né, quando você fala de empoderar o cliente. Eu sou da área de TI, né, assim como vocês foram, eu venho de uma área que não lidava com gente, ali eu vou lidar com plantas, tal. A minha área era TI, assim, 100%. Eu vou lidar com máquina, porque máquina também não lida com gente, tal. E acaba que a vida vai nos levando a entender que isso são meios, né, e lidar com pessoas é muito gostoso, porque o lado das pessoas tem um lado da imprevisibilidade e o lado do aprendizado. Você aprende muito mais lidando com gente, com pessoas, você evolui muito mais profissionalmente do que com máquinas, por exemplo, né? Sem Mas dúvida. eu queria falar um pouquinho, já que a gente está falando de pessoas, eu queria abordar um tema que é, quando a gente fala de CX, normalmente se fala que o fator humano ele é um fator diferencial, né? E você estava falando agora sobre essa questão de que quando o cliente ele não consegue resolver o problema dele ali através de uma forma automatizada, através de algum assistente virtual, ou algum tipo de glossário ali de informação, ele vai para um atendente e esse atendente ele também tem que estar empoderado. E aí eu queria trazer um ponto que é, normalmente, quando a gente pensa em empresas que fazem essa gestão de relacionamento, os funcionários, de certa forma, eles em todas as empresas, né, ele tem uma certa pressão para entregar performance. Então, por um lado, eu quero que o meu colaborador ele tenha uma alta performance, por outro lado, eu quero que o meu cliente tenha uma alta experiência, uma excelente experiência. Aparentemente, essas duas coisas não se encaixam. E aí vem uma coisa que eu conheço de vocês, que para mim conecta essas duas coisas. Eu queria que você me contasse qual é o segredo. Vocês já receberam vários prêmios sobre as melhores empresas para se trabalhar. E aí isso mostra, né, esse reconhecimento público que vocês conseguem fazer bem esse dever de casa. Eu consigo ter uma equipe de alta performance e eu consigo entregar uma boa experiência para o cliente. E o meu funcionário, ele ainda entende que a minha empresa é um dos melhores lugares para se trabalhar. Como é que é o segredo para conseguir balancear essa equação? Nossa, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, rapaz. Essa não é simples não para responder. Mas legal. De fato, a gente se orgulha muito dessas premiações, desse reconhecimento do mercado, esse reconhecimento do nosso pessoal, né? Aqui na Algar, nós chamamos o nosso funcionário de associado. Isso não é à toa, né? É associado para que ele se sinta, de fato, um dono do negócio, né? E ter aqui voz e vez para opinar, para falar, sem medo de represálias, né? Não temos portas na sala exatamente para que as pessoas possam se sentir num ambiente livre e seguro para expressar suas opiniões, para contribuir e tudo mais. E no relacionamento com o cliente, a gente, por muito tempo, né, no auge dos call centers, as empresas, para buscar eficiência, trabalharam scripts, né? Então, tem que ter todo um script, um processo bem definido para a gente conseguir o máximo de eficiência, o atendimento mais rápido e errar menos possível, da informação certa. Então, eu costumo brincar que a gente robotizou a pessoa. A gente foi robotizando os atendentes, né? A ponto de ter muitas críticas, né, na mídia e tudo mais em relação a isso, né, como que é o atendimento num call center, extremamente metódico, padronizado, robotizado, e com os canais digitais, com bots e URAs, o que a gente mais fala? Eu quero um bot humanizado, eu quero uma URA humanizada. Olha que loucura. A gente robotizou o humano e agora a gente quer humanizar o robô, né? Então, a partir desse entendimento, eu cara, isso não faz sentido, né? O robô é robô, o humano é humano. Então, como é que eu trago para o humano o viés da empatia, né, da compreensão, da alegria? Então, na medida que a gente trabalha esse eixo do empoderamento do atendente e dá para ele mais responsabilidade, mais autonomia, mais sentimento de dono, isso gera nele muito mais segurança para trabalhar. As pessoas não querem ficar ali escondidas atrás de um script. Elas sofrem ao ter que virar para um cliente e ter que ficar justificando e explicando um processo que para ele não está bom, né? Se colocando lá no íntimo dela, no lugar dele, fala, cara, não resolve, não resolve. E aí houve muita reclamação e o cliente, com razão, desabafa, aquela situação toda. Então, você entrega para ele a solução, fala, não, então
vou te dar mais liberdade no posicionamento, menos scripts, mais empatia, te dou mais autonomia para que você consiga trabalhar e resolver o problema do consumidor. Isso faz muita diferença no dia a dia deles, porque ali ele vê valor, né? Nós falamos que aqui na Algartec nosso propósito é de gerar experiências únicas em cada interação, né? O que a gente entende por experiências únicas, né? É exatamente o papel de conseguir resolver o que o cliente espera de você, né? É de, com muita empatia, com muita alegria, mas também com muita resolutividade, né? E quando a gente trabalha forte nisso, as pessoas trabalham melhor. Tem todo um aparato aqui do ponto de vista de RH, de tecnologia, para a gente ter um ambiente em que gestão de pessoas seja muito forte, de fato é. Uma empresa com 12 mil pessoas não pode ser diferente. Temos desafios de atração, retenção, em que a gente necessariamente, por ser uma empresa de serviços, tem que ter as melhores práticas no relacionamento com os nossos colaboradores, nossos associados, mas eles valorizam muito esse aspecto, né? O aspecto e o interesse genuíno da empresa em empoderá-los, em dar para eles mais autonomia, em torná-los, de fato, pessoas que vão resolver e servir bem aos clientes com quem eles estão se relacionando. Então, essa atmosfera toda, quando combinada, é que promove altos níveis de engajamento interno, clima muito legal, muito satisfatório, alegria. Gente feliz atende bem e faz o outro feliz. Quem não está bem, não está feliz consigo, dificilmente vai conseguir levar isso para o próximo, né? Então, a gente parte dessa premissa. A gente precisa de gente feliz aqui. Gente feliz, gente satisfeita, gente engajada, porque é isso que a gente precisa que elas levem na voz e nas ações delas para cada consumidor com quem elas se interagem no dia a dia. Eu acredito que um ponto muito bacana que você traz aqui, serve para todo mundo aqui que está nos assistindo, como aprendizado. Eu acho que quando você empodera o colaborador, ele se sente mais importante, ele se sente mais valorizado, ele se sente respeitado também. Porque aquilo como É você falou, isso. se a pessoa se sente como um robô, ela não vai, tipo, ninguém trabalha feliz vestindo a roupa de um robô, né? Então, e muitas vezes, em muitos setores, esse script ele acaba limitando um pouco a, a, a criatividade, o grau de você aproveitar a cabeça pensante das pessoas, né? Eu acho que isso é muito bacana e vocês fazem de forma maestral isso e está aí o reconhecimento público como um dos melhores lugares para se trabalhar. Eu queria, pegando um time de alta performance aí, eu queria que você trouxesse aqui para a gente um case de sucesso de vocês, um case que você gosta desse case e por que você gosta desse case. Eu queria que você compartilhasse um pouquinho com a gente o seu favorito. Legal. A gente tem sempre o xodó, né, da gente, né? E eu tenho aqui na empresa um case que é o meu xodó, que é um case que nós trabalhamos junto com um cliente do segmento de telecomunicações, de uma telco, né? E eu gosto desse case pela amplitude de atuação, né? A gente tem muitos cases em que a gente fez a diferença num bot, fez a diferença numa URA, num alerta digital, num atendimento assim assado, enfim. Mas a gente teve um case aqui chamado Experience, né? Dentro que a gente trabalhou, esse é um case que a gente está trabalhando aí desde 18, estamos no 4º ano, em que a gente trabalhou todos os canais. Então, todos os canais em conjunto, né? A ideia era prover para o consumidor a mesma experiência, ou uma experiência consistente para com a marca da empresa em todos os canais. Porque hoje você vê muito disso, né? Você aciona o cliente pelo call center, depois aciona pelo bot, ou recebe um retorno dele pelo Reclame Aqui, parecem empresas diferentes. Você está falando com empresas diferentes, a posição é diferente em cada canal. E a gente queria trazer uma mesma experiência, consistência no relacionamento. Então, assim, como é que a relação com a marca é a mesma, independente do canal? Então, a gente trouxe para a gestão da Algartec, junto com esse parceiro, todos os canais de relacionamento com o consumidor, né? E para cada canal, né, uma vez que todos eles, alguns a gente criou, outros já estavam disponíveis, para cada canal, desenhando a jornada da experiência do cliente em cada canal, a gente teve a possibilidade de promover, né, melhorias, aumentar o nível de retenção com solução e ajudar o cliente a gerar eficiência e, ao mesmo tempo, alavancar os indicadores de qualidade, alavancar os indicadores de satisfação. Porque nossa escola de administração,
a gente sabe que custo e qualidade são conceitos antagônicos. Se você quer mais qualidade, você tem que gastar mais. O que essa experiência do digital traz para essa indústria é que dá para ter as duas coisas ao mesmo tempo. Na medida que eu aporto de forma inteligente, né, a transformação digital no relacionamento com o consumidor, que eu abro novos canais, e canais com alto nível de resolutividade, eu gero mais conveniência para o consumidor e, por consequência, eu tenho indicadores de satisfação mais altos, gastando menos. Então, esse é um case em que a gente, ao longo dos últimos 4 anos, reduzimos o custo com o contact center em mais de 50%, e, em contrapartida, elevamos o NPS do cliente de uma zona negativa para uma zona de qualidade beirando a excelência. Então, isso por quê? Exatamente por se colocar no lugar do consumidor e entender em que canal que ele quer se relacionar e resolver. E ter, de fato, canais que resolvam. Porque deixar o cliente em looping dentro de um bot, deixar o cliente em looping dentro de uma URA, é uma experiência horrível. Quando a gente liga no 0800 e fica navegando numa URA sem parar, e parece que o que a empresa mais quer é que a gente não consiga falar com alguém, é uma experiência muito ruim. Então, a gente tem que resolver. Né? Então, na medida que a gente conseguiu, e esse parceiro, esse cliente nosso é excelente, porque ele tem isso de uma forma muito legítima, muito genuína, esse interesse em atender bem, em resolver o problema do cliente. Quando a gente, ao construir isso em conjunto, a gente teve resultados extremamente satisfatórios. E aí, quando eu falo que a missão dessa empresa é alavancar o resultado para o cliente, reduzindo o seu custo e aumentando a satisfação, esse é um case em que a gente pode, com muito orgulho, bater no peito e falar que conseguiu fazer isso muito bem feito. Né? Então, é algo que a gente quer replicar. Né? Todos os nossos contatos com as organizações, essa tem sido um trabalho de catequese, de evangelização. Né? Assim, eu não sou um call center tradicional, eu não sou um contact center de baixo custo, não é assim que você vai conseguir resultado com um parceiro, deixa eu te mostrar o que eu sou capaz de fazer junto contigo. E, felizmente, a gente tem tido bastante sucesso ao longo dessa jornada. É interessante você trazer essa conscientização do cliente. Você vê que o cliente ele precisa ter uma vontade genuína também de entregar uma boa experiência. Então, precisa andar de mãos dadas, né? Porque senão você vai querer uma coisa, o cliente está focado só em custo, e custo não resolve tudo, né? Se não se resolvesse, já estaria resolvido. Né? Então, perfeito, até porque a autonomia de uma empresa como a nossa, um contratado, né, ela é limitada. A gente precisa trabalhar o tempo todo em parceria com a área TI do banco, do cliente, do lado do cliente, a área de processo do lado do cliente, a área de cliente do lado do cliente. Então, assim, é um trabalho, de fato, a 4 mãos, em que, se os interesses estiverem alinhados, o negócio anda bem. Um ponto que você trouxe, Marco, a gente está chegando aqui no final do nosso bate-papo, aí você que está nos assistindo, é sempre muito gostoso aqui receber convidados do nosso Papo CX, mas a gente precisa finalizar, então a gente está chegando aqui no finalzinho. Eu queria aproveitar o tempo do Marcos para fazer mais uma pergunta, dentro de um contexto que ele trouxe sobre as diversas iniciativas que você promove quando vai fazer uma transformação de experiência do cliente. E para quem está começando, Marco, como é que você enxerga os primeiros passos? Dentro do nosso público aqui, existem empresas que têm vários níveis de maturidade. Tem empresa que está mais avançada, tem empresa que está no meio, tem empresa que está no início da jornada. E eu queria dar uma dica aqui para as pessoas que estão começando esse processo de transformação da experiência do cliente ali para gerar experiências positivas. O que é que você poderia compartilhar de dica para a nossa audiência aqui? Não, legal. De fato, as empresas estão, neste aspecto, em diferentes níveis de maturidade. Né? Aqui na Algar, ao começar a se relacionar com uma empresa nova, a gente busca exatamente saber em que momento que ela está. Né? Que momento da maturidade dessa jornada de engajamento, de transformação digital, ela está para a gente até conseguir evoluir de forma satisfatória e gerando, de fato, valor para ela, né? Sem falar mais do mesmo. Agora, para aquelas que estão começando, né? Quando uma pessoa assume uma área de cliente, com um desafio de trabalhar e iniciar essa jornada, é muito comum que ela busque uma empresa de tecnologia. É muito comum buscar no mercado uma plataforma omnichannel, né? E, como você disse aqui, que a tecnologia é meio, não é fim. Então, a pessoa, para sentar nessa cadeira, ela tem que ter como mantra
a empatia com o cliente, a empatia com o consumidor, se colocar no lugar do cliente, né? Então, assim, minha dica número 1 é saia do escritório. Deixa o escritório. Vai para junto do cliente. Vai para junto do ponto de venda, vai para junto do contact center ou ligação, vai para junto do cliente que usa seu aplicativo, vai para junto do cliente, entender as dores, as necessidades, as angústias, onde é que está realmente os seus principais pain points, né? E como segundo ponto, já tem gente mais madura que já evoluiu, que já bateu cabeça, que já teve seu aprendizado. Então, a melhor forma de se construir uma jornada, né, é você buscar aprender com o outro, né? Então, busque empresas que tenham competência, que já tenham avançado, com benchmark, né, provedores que tenham propostas como essa, para que você consiga, de certa forma, economizar aí alguns passos, né? Buscar um atalho, não bater cabeça ou não errar nas mesmas coisas que outros tantos já erraram e conseguir, com isso, fazer uma jornada eficiente, mas também mais ágil, e entregar resultado mais rápido também. Eu acho que esse ponto de entregar resultado rápido, né, de certa forma, é um ponto que são as pequenas vitórias, né? Você precisa conseguir essas pequenas vitórias já no início do jogo para poder até se motivar e dar os próximos passos. Bom, pessoal, eu adorei aqui o bate-papo com o Marco. Eu queria aproveitar também para fazer um convite para quem está nos assistindo, se inscrever no CX Week. O Marco, ele é um dos nossos palestrantes, ele vai estar lá na semana do evento. Então, se você ainda não se inscreveu, entra lá no site www.csxweek.com.br e se inscreva. É um evento gratuito e online e que tem grandes feras compartilhando muito conteúdo e vai ser muito bacana ter todos vocês lá. Marco, para finalizar aqui, eu queria perguntar a você o seguinte: as pessoas que gostaram desse bate-papo, querem conhecer um pouquinho mais da Algar, querem também se conectar a você, como é que elas fazem para te encontrar? Não, legal. Bom, como eu mencionei no começo aqui da nossa conversa, né, Eric, eu sou entusiasta desse tema, então fico sempre muito, muito feliz de poder contribuir, né? Desejo a vocês aí muito sucesso nesse evento, né? Porque toda vez que a gente se propõe a discutir um tema e aprender com o outro, isso é motivo de muita alegria. A gente sabe que a gente contribui com o setor, contribui com a indústria, né, com o aprendizado, enfim. Então, se vocês, né, se de alguma forma eu despertei o interesse de vocês em entender um pouquinho mais de como a Algartec pode contribuir com a sua empresa nessa jornada, né, basta procurar pela gente aí no nosso site, né, algartec.com. Eu tenho também o meu LinkedIn, Marco Aurélio Borges Matos, né? Então ficarei muito feliz de poder me conectar com cada um de vocês e a gente poder trocar experiências. E desejo muito sucesso aí no evento, Eric. Obrigado pela sua participação aqui. Marco, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Tá? A gente está muito feliz de ter você aqui no Papo CX e foi um prazerzaço estar com esse bate-papo aqui e a gente espera todo mundo aqui para ver o Marcos lá no CX Week na semana do evento, tá bom? Obrigadão, Marcos, mais uma vez. Obrigado a todos que assistiram até agora. Um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado, gente.